Olá, tudo bem? Este é mais um vídeo da série dedicada ao romance Ressurreição de Tolstói. O nosso objetivo aqui é lermos capítulo a capítulo este romance e extrairmos o máximo de informações a respeito de escrita para aquelas pessoas que desejam escrever também o seu romance. Hoje vamos ler aqui o capítulo 9 da primeira parte. Apenas para retomar a história, os jurados já entraram na sala e os 3 réus que serão julgados neste processo também acabaram de entrar. E o que o presidente faz aqui? Ele chama cada réu individualmente e faz algumas perguntas a respeito do trabalho deles, se são casados ou se não são, se eles têm conhecimento do auto de acusação. Então, primeiro ele chama um homem que se chama Simon Kartinkin. Depois ele chama a mulher, que é essa senhora chamada aqui Botchikova, né? E o que nós observamos aqui na leitura aqui já do começo desse capítulo, que eu não vou ler aqui, mas que eu quero só mencionar aqui para expor que nós confirmamos o que já havíamos observado no capítulo anterior, que é o seguinte: o homem, de fato, ele está nervoso, né? Esse Simon Kartinkin, e a mulher já tem uma postura completamente diferente. Ela é uma pessoa que demonstra aí tem uma postura até de confronto, né? Na ocasião aqui. E ele, inclusive, ela tem uma passagem aqui realmente interessante que eu vou ler aqui com relação a ela em especial, que ela diz o seguinte aqui: Botchikova tinha 43 anos, classe social pequena burguesa da cidade de Kolomna, ocupação, trabalhava no mesmo hotel Mauritânia, porque tanto ela quanto o Simon, eles trabalhavam nesse hotel. Nunca fora processada nem acusada, tinha recebido uma cópia do auto de acusação. Botchikova proferia suas respostas de forma extremamente atrevida e com tal entonação que a cada resposta parecia declarar: sim, sou Evfimia e Botchikova. Recebi uma cópia e me orgulho disso e não vou deixar que ninguém ria. Botchikova, sem esperar que lhe dessem ordem para sentar, sentou-se no mesmo instante em que terminou as respostas. Então, o que ocorre aqui? Ela tem realmente essa postura de enfrentamento que nós já observamos no capítulo anterior, no momento em que ela entra na sala de julgamento, né? Mas o que importa aqui para nós é o que nós leremos a partir deste ponto aqui. O nome da senhora. O presidente, que era um mulherengo, dirigiu-se à terceira acusada de um modo especialmente afável. É preciso ficar de pé, acrescentou, em tom suave e afetuoso, a notar que Maslova estava sentada. Com um movimento rápido, Maslova ficou de pé e, com uma expressão de solicitude, erguendo o peito alto, sem responder, olhou direto no rosto do presidente com seus olhos sorridentes, negros e um pouco estrábicos. Como se chama? Lyubov, respondeu, pronunciando depressa. Enquanto isso, aqui tem uma nota, né, que ele fala o seguinte: em russo significa amor. O mesmo radical vai se repetir nos nomes de Lyubika, Lyubasha, mais adiante atribuídos a Maslova. Então, quando ele pergunta o nome, o que ela responde é justamente isso. Lyubov, respondeu pronunciando depressa. Enquanto isso, Nekhlyudov havia colocado o pince-nez e observava os réus através das lentes, à medida que eram interrogados. Mas não pode ser, pensou, sem desviar o olhar do rosto da acusada. Como assim, Lyubov? Pensou ao ouvir sua resposta.
O presidente queria fazer mais perguntas, porém, o juiz de óculos, sussurrando algo em tom irritado, o deteve. O presidente fez um sinal de concordância com a cabeça e voltou-se para a acusada. Como assim, Lyubov? Disse ele. A senhora está registrada de outro modo. A acusada ficou em silêncio. Estou perguntando à senhora qual o seu nome verdadeiro. Com que nome foi batizada? Perguntou o juiz, irritado. Antes me chamavam de Katerina. Mas não pode ser, continuou a dizer Nekhlyudov para si mesmo, e no entanto já sabia, sem a menor sombra de dúvida, que era ela, a mesma jovem, a criada de quarto e a estudante, pela qual estivera apaixonado um dia, totalmente apaixonado, e que depois seduziu numa embriaguez de loucura e abandonou, e da qual nunca mais se lembrou, porque aquela lembrança era torturante demais, acusava-o de um modo demasiado evidente e mostrava que ele, tão orgulhoso de sua honestidade, não só não era honesto, como procedera com aquela mulher de um modo francamente infame. Sim, era ela. Agora Nekhlyudov via claramente aquela peculiaridade exclusiva, misteriosa que distingue um rosto de outro, que o torna especial, único, algo que não se repete. Apesar da brancura exagerada e da largura do rosto, aquela peculiaridade, aquele traço meigo e exclusivo, estava presente no rosto, nos lábios, nos olhos ligeiramente estrábicos e, sobretudo, no olhar ingênuo, sorridente e na expressão de solicitude, não só no rosto, mas em toda a sua pessoa. Muito bem, o que observamos então de pronto aqui? Ele se vê de repente numa situação constrangedora para ele, mas que no entanto ninguém à sua volta observa, né? Observa aqui o que faz o narrador, ele coloca em paralelo o diálogo que se estabelece entre a Maslova e o juiz, o presidente, né, que faz aquelas perguntas para ela a respeito do nome dela, e os pensamentos do Nekhlyudov, né? Então observe que os dois eventos ocorrem de maneira paralela na narrativa. E observe que aí o Nekhlyudov fica muito mal consigo mesmo, porque ele reconhece que, sem sombra de dúvida, ela era aquela mesma jovem, a criada de quarto e a estudante pela qual ele estivera apaixonado um dia, totalmente apaixonado, e que depois seduziu numa embriaguez de loucura e abandonou, e da qual nunca mais se lembrou porque aquela lembrança era torturante demais para ele, né? A acusavam de um modo demasiado evidente e mostrava que ele, tão orgulhoso de sua honestidade, não só não era honesto, como procedera com aquela mulher de um modo francamente infame. Então, por que ele se sente tão incomodado? Porque ele se depara com uma verdade que é muito inconveniente para ele, né? Então, observe bem, vamos retomar aqui a trajetória desse personagem desde o início, desde quando ele acorda nesse dia, né? Ele se vê de uma maneira assim, como se fosse uma pessoa quase assim perfeita, né? E no momento em que ele chega no tribunal, ele exige das outras pessoas uma certa deferência em virtude da sua origem nobre, né? Ao mesmo tempo que ele reconhece que não tem nenhum dom especial, né? Observe então que, embora ninguém à sua volta saiba o que aconteça em seu íntimo, ele é ali confrontado com uma verdade muito desagradável para ele, para não dizer uma expressão aqui leve, né? Porque de fato ele percebe que de fato
ele não é honesto, nem um pouco honesto, né? Embora ele queira se enxergar desta maneira. E, aliás, o que ele percebe aqui, como ele diz aqui, não só não era honesto, como procederam com aquela mulher de um modo francamente infame. Então observe que esse personagem, embora desde o princípio ele tenha essa preocupação em ser visto com certa deferência, ele reconhece em seu íntimo uma série de falhas de caráter, né? Porque ele sabe que ele ocupa aquela posição unicamente por uma questão de hereditariedade, ele não tem nenhum dom especial, ele é um homem que chegou a se dedicar, por exemplo, à pintura, mas logo abandonou, ou seja, ele reconhece que ele é um cara que não tem muita força de vontade e agora ele observa que de fato não só é honesto, mas agiu contra essa mulher de uma maneira infame. Portanto, observe que, embora ele tenha essa necessidade de ser tratado com deferência em virtude da sua posição social, em virtude de ser um nobre, observe que em seu íntimo, o que nós, a cada capítulo, temos observado de forma cada vez mais incisiva? Que, de fato, de nobre ele não tem nada. De nobreza de comportamento, né? Ele não tem nada. Observamos desde o início que ele é uma pessoa completamente desleixada, uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não tem força de vontade para levar projetos adiante. Observe, lembre-se que ele foi um homem que durante um certo tempo dedicou-se à pintura, mas está aí indeciso, não conseguiu levar esse projeto adiante. Observe que ele tem um relacionamento com uma mulher e, no entanto, permanece indeciso em relação a ela, não sabe se vai casar, não sabe se não vai. Observe também que ele tem uma amante, que não consegue se livrar dessa amante, e observe agora que ele reconhece que comportou-se de modo infame com a Maslova, né? Então, observe que de nobre realmente ele não tem nada. Nobreza de comportamento, de postura, ele não tem nenhuma. Nobreza para ele é só no que tange à forma, aos aspectos exteriores, né? Que é o quê? As roupas que ele veste, né? Lembrem-se aí das gravatas, dos broches, de quantas roupas ele possui, né? O que mostra aí a sua classe social privilegiada, né? O lugar onde ele mora, né? Todos aqueles móveis suntuosos. Então veja bem, a nobreza para ele é apenas de fato exterior, é apenas uma casca, né? E aqui mais uma vez, e ele, veja bem, em certos momentos da narrativa, ele reconhece isso, como quando entra no tribunal e ele reconhece que não tem nenhum dom especial, embora exija que as pessoas o tratem com deferência, né? E aqui mais uma vez, então, observamos que além de ser indeciso, além de não ter força de vontade, além de reconhecer que não tem nenhum dom especial, ele reconhece que tratou essa mulher aqui, a Maslova, de forma infame, né? Então, esse é o Nekhlyudov. No entanto, ele é confrontado com essa situação. Então, aqui é a primeira vez em que nós descobrimos a visão do Nekhlyudov, aquele fato ocorrido lá no passado com a Maslova. É a primeira vez que nós observamos o ponto de vista do Nekhlyudov com relação a esse acontecimento do passado. Bom, vamos continuar então aqui com o diálogo entre o presidente e a Maslova. A senhora deveria ter dito logo de início, falou o presidente, de novo com uma brandura especial. Qual o patronímico? Sou ilegítima, respondeu Maslova. Mas que nome recebeu do seu padrinho de batismo? Mikhailova. Mas o que poderia ela ter feito?
continuou a pensar Nekhludoff enquanto isso, respirando fundo e com dificuldade. O sobrenome de família, sua alcunha, qual era? Prosseguiu o presidente. Escreveram o nome de minha mãe, Maslova. Classe social? Pequeno-burguesa. Religião ortodoxa? Ortodoxa. Ocupação? Em que trabalha? Maslova ficou calada. Em que trabalha? Repetiu o presidente. Estava num estabelecimento, respondeu. Em que estabelecimento? Perguntou o juiz de óculos em tom severo. O senhor bem sabe, respondeu Maslova. Sorriu e, logo depois de lançar um olhar rápido em redor, fitou o presidente nos olhos. Havia algo tão extraordinário na expressão do seu rosto, algo tão terrível e tão digno de pena no sentido das palavras que ela dissera, naquele sorriso e naquele olhar rápido que lançou à sala de julgamento, que o presidente baixou os olhos e um silêncio completo dominou a sala por 1 minuto. O silêncio foi interrompido por um riso da plateia. Alguém fez psiu. O presidente ergueu a cabeça e continuou com as perguntas. A senhora já foi processada ou acusada? Não, falou Maslova em voz baixa, com um suspiro. A senhora recebeu uma cópia do auto de acusação? Recebi. Sente-se, disse o presidente. A acusada apanhou a saia por trás, com o movimento que as mulheres elegantes fazem para ajeitar a cauda de seu vestido, e sentou-se, cruzando os braços brancos e pequenos nas mangas do roupão, sem desviar seus olhos do presidente. Bom, primeiro ponto a observar aqui é que ele continua, tem esse momento aqui em que ele intercala o diálogo entre o presidente e a Maslova com o pensamento do Nekhludoff, né? Como ele havia feito anteriormente, né? E observe que aqui há uma gradação, né? Porque ele diz o seguinte: mas o que poderia ela ter feito? Continuou a pensar Nekhludoff enquanto isso, respirando fundo e com dificuldade. Então observe bem que o primeiro ponto ele reconhece ali que realmente agiu de maneira infame, né, com essa mulher no passado, né, e observa que de fato ele não é tão honesto quanto ele pensa que é, e ele reconhece isso para si mesmo, né. Mas agora observa que no segundo momento ele já, assim, parece que há uma gradação aqui, porque esse dado aqui, né, respirando fundo e com dificuldade, observe que aqui parece que ele começa um processo interior de reflexão, né? Parece que há isso aqui. Nós vamos continuar a ler esse capítulo e os próximos, aí nós vamos observar o que acontece. Mas observe que o narrador aqui, ele já há um passo adiante. Ele não apenas, veja bem, o Nekhludoff não apenas fala assim, eu agi de forma infame com essa mulher, realmente eu não sou tão honesto quanto eu penso, tal, e acabou por aí. Não. Parece que essa elaboração interior do Nekhludoff vai ter uma continuidade. Observe aqui, então, o que eu acho importante observar aqui é esse desenvolvimento. Observem bem os planos aqui. Você tem um plano do aspecto formal do processo. Você tem aqui o plano da elaboração interior do Nekhludoff. Então, observe esses dois paralelos, esses dois planos que se desenvolvem paralelamente aqui, né? Porque você observa aqui que o presidente ele vai continuar fazendo aquelas perguntas formais que ele fez para os outros réus, né? A respeito de classe social, a respeito da religião, a ocupação, o seu trabalho,
né? E observe aqui que então, o narrador fala aqui que é digno de pena, né? Por conta do local onde ela trabalha, né? E, enfim, observe como há esse trabalho, esses dois planos são trabalhados ao mesmo tempo. Isso é muito importante, né? Ou seja, o narrador, ele trata do exterior, dos aspectos formais relacionados ao processo, mas também trata do que ocorre no íntimo do personagem, aqui no caso do Nekhlyudov. Ele não abandona o íntimo do personagem. E é por isso que nós sabemos o que acontece dentro do Nekhlyudov e conhecemos pela primeira vez a perspectiva, a opinião dele a respeito do que ocorreu no passado em sua vida, quando ele conheceu a Maslova. Bom, em seguida aqui tem uma série de aspectos relacionados aí à formalidade do processo, como por exemplo aqui, né? Então teve início a enumeração das testemunhas, a impugnação de testemunhas, a decisão quanto ao médico perito e sua convocação à sala de julgamento. Em seguida, o secretário levantou-se e começou a ler o auto de acusação. Leu em voz alta e clara, né? E aí depois ele fala aqui: os juízes apoiavam-se com o cotovelo, ora num braço da cadeira, ora no outro, ora na mesa, ora recostavam-se no espaldar, ora fechavam os olhos, ora arregalavam os olhos e cochilavam. Um guarda conteve por várias vezes o início de uma careta de bocejo. O que nós podemos destacar aqui? Eu quero falar um pouco aqui agora da importância da pesquisa. Nós já lemos no vídeo de apresentação do romance a pesquisa que o Tolstói realizou para escrever este livro. Então, o que acontece? O Tolstói visitou tribunais, ele leu sobre julgamentos, ele presenciou vários julgamentos, né? Então, o que acontece? Essa pesquisa foi importante, esse trabalho foi importante, porque imagine bem, observe bem a segurança dele na hora de narrar essa história, desde quando a Maslova chega ao tribunal e desde quando o Nekhlyudov chega ao tribunal. Como ele narra isso, o procedimento de julgamento, como ele faz isso, né? Como ele narra essa área comum do tribunal e depois a área que é destinada apenas aos funcionários de alto escalão, como ele consegue narrar os procedimentos formais do processo, como por exemplo o que acabamos de falar aqui, né, que é a enumeração das testemunhas, a impugnação das testemunhas, a própria maneira como o presidente faz essas perguntas aos réus. Tudo isso é fruto de uma pesquisa. Observe que se ele não tivesse feito essas pesquisas, como ele iria narrar isso? Como ele iria transmitir ao leitor a realidade de um tribunal da sua época, né? Então, veja bem a importância da pesquisa, né? E é interessante aqui, inclusive, isso ele deve ter observado, né? Nos julgamentos que ele presenciou, que ele testemunhou, esse comportamento dos juízes, né? Esse certo desleixo, né? Que nós observamos aqui nos juízes enquanto é feita a leitura do auto de acusação pelo secretário, né? A forma como eles se comportam, né? Apoiam-se com o cotovelo, ora no braço da cadeira, ora no outro, na mesa. E o próprio guarda, né? Que ele contém por várias vezes o início de uma careta de bocejo. Então, observe bem a importância da pesquisa e não só, veja bem, porque quando ele foi estudar esse tema dos tribunais, como é um processo de um julgamento, e quando ele também testemunhou, quando ele assistiu a julgamentos, que com certeza ele fez isso, observe que ele, além de pesquisar o procedimento formal, para depois escrever o seu romance, esses aspectos formais, observe que também ele aproveitou essas oportunidades em que esteve nos tribunais para observar o comportamento das pessoas.
o comportamento dos funcionários de alto escalão, os funcionários de baixo escalão, o comportamento dos réus, o comportamento dos jurados. Observe que ele deve ter observado tudo isso e tudo isso contribuiu para a narrativa. Compreende? Então é importante trazer isso porque se você for escrever um romance, por exemplo, sobre julgamento, sem ter feito essa pesquisa, sem ter experiência nesses aspectos que podem, num primeiro momento, ser considerados banais, porque é só uma enumeração de fatos, né? Observe, né? A enumeração das testemunhas, a impugnação das testemunhas, a decisão quanto ao médico perito. Embora isso possa, num primeiro momento, parecer banal, é importante para compor o ambiente da narrativa. Compreende? Então, isso tem essa importância. Bom, agora vamos ler aqui os 3 últimos parágrafos desse capítulo. Entre os réus, Kartinkin não parava de mexer as bochechas. Botchkova mantinha-se sentada, perfeitamente calma e ereta. De vez em quando coçava a cabeça com um dedo por baixo do lenço. Maslova, ora, ficava sentada imóvel, ouvindo o leitor e olhando para ele. Ora, estremecia e parecia querer protestar. Ruborizava-se e depois dava um suspiro profundo, mudava a posição da mão, olhava em redor e de novo cravava os olhos no leitor. Nekhlyudov estava sentado na primeira fila, na sua cadeira alta, o segundo a contar da ponta, e, retirando dos olhos o pince-nez, fitou Maslova, e na sua alma estava em curso um trabalho complicado e torturante. Bom, aqui então nós comprovamos o que já havíamos suspeitado na leitura anterior, aqui um pouco antes no capítulo, quando aparece esse pensamento que é intercalado com o diálogo entre o presidente e a Maslova, né? Que é esse pensamento aqui. Mas o que poderia ela ter feito? Continuou a pensar Nekhlyudov, enquanto isso, respirando fundo e com dificuldade. Aqui nós já suspeitávamos do desdobramento desse confronto inicial do Nekhlyudov consigo mesmo ao reconhecer a Maslova como um dos réus nesse processo, né? Então aqui nós confirmamos isso, né? Porque aqui o narrador deixa muito claro que no momento em que ele tira o pince-nez dos olhos, ele nos conta que em sua alma estava em curso um trabalho complicado e torturante. Então, de fato, ocorreu um desdobramento deste confronto inicial. E é isso que ele, então, o narrador nos irá contar nos próximos capítulos, né? Mas observe aqui que já fica claro que isso não vai ficar por isso mesmo, né? Que esse confronto inicial não vai terminar aí, né? Esse confronto inicial do Nekhlyudov consigo mesmo, né? Porque observemos que, mais uma vez, vamos observar aqui que ninguém ao redor está sabendo o que está acontecendo dentro do Nekhlyudov. Só ele, né? E pelo que nós vemos aqui, a Maslova nem olhou para o lado dele. Ela está absolutamente ali tensa, sendo julgada, né? Acabou de responder as perguntas do presidente e já ficou muito constrangida porque não mencionou o local onde ela trabalha, né? Nós já sabemos onde que é, né? Observe aqui também que a Maslova, ela não sabe muito como se portar nessa situação, né? Porque, ora, ele estremecia e parecia querer protestar, ruborizava-se e depois dava um suspiro profundo, mudava a posição da mão, olhava em redor e de novo cravava os olhos no leitor, né? Na pessoa que está lendo, né? O auto de acusação, né? Dá para entender que existe uma revolta contida nela, né? Parece que ela quer se rebelar, mas ela parecia querer protestar, né?
mas ruborizava-se, depois dava um suspiro profundo. Então, há um desencontro, parece aqui, dentro dela. Ela de fato não sabe como se comportar. E parece indicar aqui que ela não aceita estar ali, né? Ela não considera que é correto ela ser julgada, né? É isso que a gente vai observar ainda, né? Mas dá a entender isso, certo? Bom, era isso que eu tinha aqui para comentar a respeito desse capítulo. Esse é um capítulo que é central na narrativa, porque marca esse reencontro do Nekhlyudov com a Maslova, né? Embora a Maslova não tenha nem percebido a presença dele, mas é um capítulo central aqui na narrativa, porque marca esse início desse, como o próprio narrador diz aqui, desse trabalho interior, né? E complicado e torturante para o Nekhlyudov. Então, e obviamente aqui, quando ele termina, o narrador termina o capítulo com essa frase, é obviamente que ele atiça a curiosidade do leitor para continuar a ler o romance, certo? Bom, era isso que eu tinha que comentar. Este é mais um vídeo da série dedicado ao romance Ressurreição. Meu nome é Daniel Layer. Se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe com os seus amigos. E nos encontramos então no próximo vídeo. Um abraço e até mais.